Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Breitstraße e continuamos com a leitura de A Montanha Mágica de Thomas Mann. Sim! Malu, muito importante essa nossa meta de hoje, hein? Muitas coisas para falar. Essa meta tá cheia de coisas para a gente conversar. É uma meta. Olha, esse Thomas Mann, ele quer nos enfiar a cultura goela abaixo. Sim, eu tô desconfiando que o Settembrini é o Thomas Mann. Porta-voz. É o porta-voz do Mann aí, né? Mas nesse caso, Malu, a gente foi até fazer pesquisa, né? A Malu, nossa expert aqui em temas demoníacos, né? Satânicos, a Malu que gosta muito, que já leu o Fausto do Goethe, já leu o Fausto do Thomas Mann. A gente descobriu que tem muita coisa. Então, Malu, outra coisa que eu tava pensando, né? A gente se adianta aqui, a Nani não tá fazendo falta para parar. Fala, vamos falar do que tem que falar antes, né? Foco! Mas eu já estava pensando que muita gente até comentou que gostaria de fazer uma leitura do Fausto, do Mann, né? Dr. Fausto. O Dr. Fausto, eu acho que é um livro que traz tanta coisa cultural, principalmente musical. Sim. Que eu acho que vale muito uma leitura conjunta, mas teria que trazer um músico para essa discussão, sim, sabe? A gente comentou, né? Então, como a gente já falou nos outros vídeos, se você conhece alguém, a Malu já até tem uma moça, né, que ela já falou que... Que é a Juliana, ela tem que entrar, né? Então, quem sabe a gente consegue, né, Malu, para uma próxima... para os próximos anos aí. Porque é uma leitura, assim, ó, ela é bem mais chato, mas ele é interessante, assim, e é riquíssimo, assim, em termos culturais e bem musical. Mas aqui ele traz um pouco do... A Noite do Walpurgis, ele invoca uma coisa que é bem até é bom, vamos falar antes de entrar no capítulo propriamente, porque é o título do capítulo, né? Sim. Uma coisa bem tradicional da cultura alemã, né? Os outros autores também falam sobre essa noite, que seria da Santa Valpurga, né? Isso. Que não é o carnaval. Aqui ele retrata como carnaval, mas na realidade essa noite, eles tiveram uma noite de Valpurgis no carnaval, mas é a noite entrada da primavera. Né? É a última noite, é o dia 30 de abril. Isso, e 1º de maio. A noite do dia 30 de abril. E ela é tradicional seria um dia das bruxas, que seria a noite que os demônios dançam e tal. Sim. E no Fausto, o que acontece? Entre uma desgraça e outra, o Mefistófeles quer distrair o Fausto. Então ele leva na noite do Walpurgis para esse monte, onde tem uma fogueira, que diz que sempre tem uma fogueira, que a fogueira é uma tradição dessas festas. E que tá a tal que ele fala aqui também, que é a primeira mulher do Adão, né? Isso. Que tem uma tradução, eu acho que hebraica, né? De que seria a primeira mulher do Adão e uma diaba, né? Isso. Então é bem interessante isso, assim, porque ele é mais uma coisa que ele traz de cultura alemã, cultura ocidental, né? Porque daí vem o outro e traz toda essa tradição. Ele já tinha feito umas invocações da Divina Comédia, né? Sim. Então aqui ele traz o Fausto do Goethe, que é um livro maravilhoso. Eu tô com essa edição que é a mesma, né, da Malu, só que essa daqui é aquela bilíngue. E quem tem aí pode até ver, né, nessa parte. E, Malu, olha só que interessante, que daí eu até grifei aqui, quando ele tem uma explicação antes sobre a noite aqui, né, que você já falou praticamente as coisas mais importantes, mas uma coisa que eu achei interessante, que segundo uma lenda popular do Harz, norte da Alemanha, onde Goethe situa essa cena, né, aqui, na madrugada de 30 de abril para 1º de maio, seres demoníacos reuniam-se no cume da montanha mais alta dessa região. Então não é à toa que os nossos personagens estão na montanha, né? E eu falei, olha só, mas como o Mann
Eu fiquei assim. Ex- A gente. um- Ele não escreve uma coisa sem relevância, ele né, não dá Malu? Ele não dá ponto sem nó, como diria Isso. minha avó. Isso aí. Esse moço não dá ponto sem nó. É. E é isso, gente. E Fausto, Tati brinca que eu sou especialista, é que quando a gente leu, acho que foi Grande Sertão Veredas, Uhum. eu tava querendo, naquele ano, ler tudo que tivesse Pacto Fáustico. Claro que eu não li nenhum décimo, porque Sim. vários tem. E aí tem esse livro também, que ele fala sobre o Pacto Fáustico em Goethe e no Fausto, né? E ele fala sobre Grandes Sertões, é bem legal aqui, ó. É um dos livros que eu li naquela época que eu mais gostei, assim, dos livros que a gente lê. Sim. A gente lê o livro e lê o livro sobre livro, né? É. Então, esse aqui foi um do que eu mais gostei. E ele fala bastante sobre a questão. Na própria apresentação, ele já começa falando de Goethe, né? Sim. E aqui a gente vê bastante influência do Goethe no Thomas Mann. Uhum. Claro, ele traz tudo, né? O Thomas Mann quer trazer tudo da cultura ocidental, Sim. até com outras coisas também. Mas lembra muito, porque o Fausto é isso, sabe? O Fausto é aquele cara que sabia muito, mas queria saber mais, ele queria saber tudo de tudo, sabe? E esses romances, tipo esses romances de formação que eles chamam, geralmente tem um personagem que quer saber tudo de tudo, ou quando não é o próprio cara, né? Atrás do conhecimento, né? A gente vê que o Hans tem muito disso, né? Tem. O Hans quer ir atrás, mas tem o Settembrini também. Aqui, essa cultura nos é empulhada goela abaixo pelo Mann, Sim. que se vale de vários personagens, né? Então, a gente tem isso no nosso Riobaldo também. Tem. A gente tem ele por tudo. Tem a ópera do Fausto. O Fausto acabou gerando muitas. O Fausto já foi gerado por uma outra coisa, que era um conto de um verdadeiro Dr. Fausto que existiu de verdade na Alemanha, que deu origem não só ao Fausto, mas deu origem aquele livro. Agora esqueci, mas de inglês também, que também é dessa época que dá origem. Tem a ópera aqui do Gounod, que é maravilhosa, né? Tem balé, tem tudo de Fausto. Então, Fausto já é um troço que traz, que foi referência para muita coisa, né? Sim. E aqui ele traz, então. E aí ele situa muito bem situado a Noite das Valpurgas no Carnaval. Sim. Porque lá no nosso hotel é o tipo aqueles. Como é que é? Clube Med. Tem todas essas temáticas, né? Sim, e o negócio ficou animado, né, Malu? Bem animado. Mas põe animado nisso, Ó, né? antes de começar só a falar sobre o capítulo, Malu, a gente vai fazer com a nossa super... a gente atinge muita gente com esse canal nosso, né, Malu? Nós já reclamamos algumas vezes de edições, a gente já reclamou da Companhia das Letras por tradução em vídeos passados, né? Mas eu acho que a gente tem que tem que falar, porque é uma coisa que eu percebi e eu não entendi realmente por quê, Malu. Eu vou até perguntar para você para ver se a sua edição, talvez dessa daqui, ó, tem gente que reclama porque é soft touch, porque não gosta e tal. Vamos, tirando essa parte estética, né, que tem muita gente que já não gosta, eu notei que, como eu tive que ler uma parte desse capítulo no e-book, tá, que eu estava lendo aqui, no Kindle, eu percebi que existem notas no Kindle, principalmente que fazem referência ao Fausto, ou seja, logo no começo, quando o Settembrini fala frases do Fausto, a gente não tem, sim, se a tradução já presume que você sabe que é do Fausto, é uma coisa, agora te informar porque você não tem obrigação de saber é outra, né? E aqui no e-book tem isso, tem a nota, ó, por exemplo, aqui, a primeira frase do Settembrini, aqui em cima, tem aquela nota para você clicar, e aí aparece aqui, Settembrini cita aqui uma fala de Mefistófeles na cena Noite de Valpurgis, do Fausto I de Goethe, verso 4034 até 4035, em tradução de Jenny Clabin Segal, que é a tradutora... Que é a tradutora da 34. Isso, só que
olha só, Malu. Essa realidade, ela é uma tradutora mais antiga até. Eu acho que a 34 já tinha comprado de alguém esses direitos. Então, só não, que, acho que... Mas nessa tradução, Malu, olha aqui. No nosso livro tá diferente. Até essas partes traduzidas do Fausto diretamente, se você olhar no seu e-book e você olhar aqui, tá diferente. A tradução é diferente. Então, ou seja, no e-book existe nota fazendo referência a qual parte o verso do Fausto. Porque o Fausto ele é todo escrito em versos, ó, galera. Isso, exatamente. Aqui, ó, tipo a Divina Comédia, assim. Mas no livro não tem referência alguma. E a tradução é diferente. Eu não entendi por que o e-book, o conteúdo do e-book e o conteúdo do livro são diferentes. Tanto em tradução... Estranho. Porque a tradução desses versos é diferente. Por exemplo, no livro, pode pegar o primeiro aí que você achar. Perceberá candeios de 1000 cores. Esse é o primeiro, não? Que ele fala. E é diferente da tradução que tá no e-book. Que loucura! Sabe que eu li? Eu sempre leio em e-book. E esse capítulo eu li no físico. Aqui, ó. Vou ler, eu vou fazer a primeira referência que tem, na página 372. Perceberá candeios de 1000 cores. À la festa, há de achar-se acompanhado. 3 pontos. Isso é a tradução no livro físico. A tradução no e-book é a mesma da 34. Pois vê que flamejar garrido é um clube alegre reunido. Então, eu falei assim, mas tá diferente, porque eu tive que ler e eu fiz algumas anotações no e-book e depois eu fui pro livro físico. Aí eu achei, assim, não acho nada bom isso aí, não gostei, porque... Não é nada bom, porque não existe a nota. Confia, né? A gente confia, e não é que a tradução esteja errada, é uma outra tradução. Mas não tem referência de que parte do Fausto que entendeu? De que verso. Sim. Então a gente fica sem saber. Exato, e parece que eles colocam assim, de qualquer jeito, porque ninguém vai ver mesmo, sabe? Exatamente. Não, a gente tem que confiar. Aí agora a gente cada vez vai desconfiar mais, vai ter que estar sempre... Então, agora eu não vou ler mais só no livro, no físico, mesmo quando eu tiver com o livro em mãos e que eu puder ler, mas eu vou querer toda hora dar uma olhada. Mas o que mais eu fiquei instigada é porque que o e-book é a mesma edição, entendeu? Não tem o porquê. Pois eles podiam botar pelo menos assim, a edição revisada, depois, pra situar a gente, né? Tu sabe que o meu outro dessa coleção, a Montanha Mágica, ele veio com folhas inteiras, assim, separadas, sabe? Tipo, tu te lembra dessa história, né? Do Fausto, não é? Que veio errado? O Dr. Fausto? O Dr. Fausto, e eu já tinha arriscado todo, e não tinha nem como devolver. Mas não sei se foi os Buddenbrook ou a própria Montanha que eu pedi para trocar, e daí até eles... A Amazon, eu mandei para eles, para avisar, eles não disseram nem muito obrigado para a editora um e-mail, mas a Amazon eu peguei e falei, aconteceu tal coisa, veio as folhas aqui trocadas, aí eles me mandaram um livro novo, com tudo certinho, e eu fiquei com aquele livro a mais, porque daí eles não vieram buscar, e depois eles disseram, não, a gente vai te dar fica com ele, a gente te dá um crédito, e pode ficar com ele, a gente te dá o mesmo valor que tu pagou em crédito aqui na Amazon. Sim. Na mesma hora eu troquei por um monte de coisa, né? Eles não são... Sim. Mas valeu a pena, os caras foram honestos, né? Sim. Eu achei estranho, até porque essa edição que eu tenho física é 2021, é edição de 2021, reimpressão aqui, entendeu? Sim. Eu li até no físico, porque tem várias coisas em francês que daí embaixo tá a tradução, né? Sim, então, as traduções estão aí, e estão no Mas as notas também, não. Mas as notas não. E eu achei estranho, porque no começo eu comecei a ler, é a 9ª reimpressão, essa que eu tenho. E aqui, mesmo assim imprimiram errado. E aqui não tem, no e-book não tem nenhuma nota de quando quando fizeram esse aqui. Sim. Então eu fiquei assim, eu achei que não é alguma coisa que às vezes eles acham que ninguém vai ver, né, Malu? Mas a gente acaba percebendo.
E eu não sei por que os caras fazem, pois eles são a melhor editora, eles têm que fazer um troço que a gente possa confiar, por favor. É, Senão eu só vou ler os livros em alemão com a Tati. já é a segunda leitura que a gente, infelizmente, acaba achando alguma coisa assim que desagrada, né, Malu? E aquela pô, que é esse aqui, ó, o volume 1, né, do Proust, que não veio Também. com aquele pedaço também que a Nani mostrou, pô, uns É, livros que a gente fica esperando para serem lançados, que a não, gente não só tem a maior esse. expectativa, paga caro, né? Aquele do o David Copperfield também a gente encontrou Mesma problema de coisa, né? tradução, que a gente não sabe se foi. é, claro, aparentemente não era problema de tradução, era um ocultamento de pedaço do livro, né? Exato, Então, exatamente, para exatamente. poupar uma tradução de algum assunto, de assuntos que não eram politicamente corretos, né? É. Infelizmente a gente sofre, tá vendo que a gente sofre com isso. E, sim, o que é triste, Malu, eles primeiro subestimam os leitores, que são aqueles que realmente leem, que nem a gente. E a gente não faz isso para ficar achando defeito, a gente acha sem querer, né? Porque a gente está É. aqui num canal falando de livros, de leituras que a gente gosta de fazer e dividindo isso com os outros. A gente não tem patrocínio, não tem nada. E pelo visto não Exato. vamos ter, porque E nunca vão ter, do jeito que a gente critica. mas eu acho que é subestimar a capacidade das pessoas que compram o livro, sabe? Porque a gente não compra, apesar de a gente gostar de livro bonito, a gente compra o livro, a gente quer o livro com o conteúdo do original, que a gente possa analisar, ler com uma tradução boa e a gente pode julgar se quiser ou não, né? O autor sobre o conteúdo. Agora, infelizmente, isso aí vem acontecendo. E olha que eu fico pensando que a gente lê com uma atenção, assim, boa, né? A gente presta atenção, por exemplo, mas foi meio sem Uhum. querer que eu peguei isso aqui, porque É. Tu eu imagina se é uma pessoa mais expert, um cara que estuda, exatamente. sabe? Dá raiva, Eu né? imagino quanta gente não deve reclamar, que nem a gente, tipo, já aconteceu de escrever, porque a gente percebeu Uhum. coisa e a gente não receber, assim, nenhuma resposta em troca, em nada, e imagino que deve ter gente muito mais séria que realmente procura essas coisas, que entende melhor que a gente, mas É. infelizmente, E não falta, sabe? E não falta gente boa no Brasil fazendo isso. Hoje em não. dia tem muita gente na universidade fazendo. Por que eles não contratam essas pessoas, sabe? Sim, E não é contrata um cara, um revisor, para quando esse livro chegar no mercado, ele chegar redondinho, né? sim, sim. E não, a gente não tá falando do livro que, tá, não, mas era hype, ele tinha que lançar logo. Não, É, a gente tá falando de Proust, a gente tá falando de Thomas Mann, né? sim. Não é. Tipo, É. não, ele tinha que lançar logo porque ganhou o traço, daí não deu nem tempo. Não, Não, tem né? bastante, 100 anos já deu pra... 100 anos e a É, gente não tem uma versão ainda sim. decente? Não pode, É. né? Verdade. Eu vou até ver, eu tenho uma edição, agora eu não lembro de qual editora, que foi a edição que até o meu pai leu, e acho que ainda deve estar, eu devo ter ainda na biblioteca lá no Brasil. Eu tenho Montanha Mágica para uma outra tradução, e agora eu não lembro qual é a editora, mas eu vou, se eu tiver oportunidade, eu vou pegar e a gente pode depois até comentar dessas partes que a gente já leu e que a gente Sim. ficou com alguma dúvida, se essa outra tradução também tinha alguma coisa, assim, se era melhor ou não, ou se a gente poderia gostar também. Mas enfim, Perfeito. acho que temos que falar do capítulo agora, né, Malu? Agora vamos ao capítulo propriamente É. disso. Nosso Hans finalmente chegou na nossa querida Cláudia. Nossa, Mas mas. isso foi no final do capítulo. Mas o capítulo foi mais ou menos isso, né? Teve a festa de Uhum, carnaval. sim, O Setembrini falou as coisitas dele, cada um falou, se falou sobre isso que a gente falou antes do Valpurgis, e aí se fantasia, as fantasias são ótimas, né? são. Foi uma festona, né? Uhum, Foi. E aí, no final, ele aborda. E ele é tão sem imaginação que ele usa a mesma abordagem que ele usou com o amigo dele. sim. Tu tem um lápis para me emprestar? Porra! Malu, vamos comentar as duas fantasias que mais ganharam a atenção do público lá, que foi a enfermeira muda lá, né? A irmã A irmã muda e muda, o isso. João.
E o Joãozinho Azul. Joãozinho Azul. Eu fiquei imaginando. Não, foi uma noite que todo mundo descontraiu, né? Foi. E só fazendo uma referência, por que, né, que o Hans foi pedir o lápis, um lápis para Cláudia, foi porque o Dr. Behrens apareceu muito rapidamente, né, para fazer lá, para servir um punch. Parece que aí eu fiquei com dúvida, Malu. Uma coisa que eu quero fazer depois é, quem sabe, fazer uma releitura desse capítulo com todas as referências, porque daí eu fiquei achando que tem referência em tudo. Por exemplo, o Dr. Behrens com o ponche dele, porque daí deu para perceber que todo mundo ficou meio doidão depois, né? Que ele serviu o ponche para todo mundo. E aí ele inventou uma brincadeira de você fazer o desenho de um porquinho de olhos fechados, não é? Sem estar enxergando. E aí todo mundo... E ele fez desenhou um porquinho, né? Ele desenhou muito bem, né? E todo mundo ficou impressionado com ele, porque e aí todo mundo queria fazer igual, e daí foi essa loucura de todo mundo procurar um lápis e um papel para poder participar disso aí. Foi aí que o Hans chegou na Cláudia, né, Manu? Aí o Hans chegou com aquela linha dele que ele já tinha tocado pros caras. Sim. Mas eu acho, guria, assim, ó, se a gente tem que fazer uma releitura mas assim, é inesgotável, assim, muitas referências aqui. E tu lembra que antes eles já estavam bebendo, né? Porque ele conta que tinha baldes de champanhe, e tudo, assim, parece aquelas festas de luxo, assim. Aliás, tudo lá é de luxo, né? Sim. Então, que doença boa, né? Sim. Que horror, né? A gente viu que mata, mas tipo... Aí estão lá 1000, e aí, mas quando serve o ponche, que nem falou, que a galera começa a ficar loucona. E a gente que falou da primeira mulher de Adão, né, que você falou, e Malu, que daí a referência ao Fausto, quem falou é a primeira mulher de Adão, cuidado, é a fala do Settembrini quando ele vê a Cláudia, né, porque a Cláudia. O Hans está impressionado com o vestido dela, né, ela está aparentemente com um vestido bem extravagante, assim, né, ou não sei... ele nunca viu nada igual, ele acha maravilhoso, né? Tá com os braços totalmente descobertos, né, desnudos. E aí que o Settembrini fala que seria, assim, uma mulher demoníaca, né, por conta disso. Que essa primeira mulher de Adão, a Lilith, ela é uma mulher demônio, assim. E aí, quando ela chega, ele fala, é a Lilith chegando, né? Sim. E tem uma declaração do Hans pro Settembrini, não tem? Logo no começo aqui. Que ele na página 377, que ele fala que ele alegra-se de todo o coração com o Settembrini, né? Exato, e ele agradece, se diz um mau aluno, né? Sim. As lições sine pecúnia, né? Daí, de novo, Sim. No início, eu acho que é um dos médicos que diz, vou te dar um conselho sine pecúnia. Sim. E ele falou, ganhei várias lições sine pecúnia. Ou ele está aumentando até o vocabulário dele lá. O Hans não é bobo. Então você está aproveitando. Sim, e depois de todo esse discurso, todos esses agradecimentos de tudo que ele aprendeu, né? Ele falou aqui um monte, né? Ele já tava doidão já. Te considero paca, Settembrini. E o Settembrini, que falou para ele, falou assim: escute, engenheiro, que lhe deu na veneta, né? O que tá passando com você? Pra você estar falando. Tá doidão. Tá doidão. Tô bêbado, tô amando todo mundo. Tô naquela fase. Sim. E quando ele tá lá, não sei o que, eles estão desenhando os porcos, né? Quando o Hans resolve ir pra Cláudia para pedir o lápis, o Settembrini até fala em italiano, né, Malu? Fala o que você vai fazer, né? E outra coisa, assim, as passagens em francês, praticamente ele fala muito, assim, todo o diálogo dele com a senhora Cláudia, com a senhora Xoxó, ele é em francês, né? Não é um francês difícil de entender, mas claro, aí embaixo tem todas as traduções. Então, Malu, eu fiquei com uma dúvida, e essa aí eu também não procurei, e também não sei aonde que eu posso vir a achar isso daí. Eu pensei, a primeira coisa,
no começo do livro, e aí os nossos, todo mundo aqui que acompanha com a gente pode até responder às vezes melhor, porque às vezes lembra mais que a gente. Lembro que ele comentou que ela não falava muito bem o alemão, e ele também não fala russo, ou seja, e uma língua talvez em comum entre eles seria o francês. Essa foi uma das explicações que eu entendi do porquê de tanto francês. Mas aí, lendo aqui a história aqui da noite, no próprio livro do Fausto, tem uma introdução aqui da noite de Walpurgis, que a Malu já falou praticamente tudo, mas tem aqui, ó, que eu vou até ler aqui, Fausto é conduzido assim pela esfera da magia e do sonho. E o Hans fala que ele estava, quando ele está conversando com a Cláudia, ele fala que ele está vivendo ali, ele está ali como se estivesse sonhando, não fala? Tendo não é um transe, mas assim, um momento. Isso. Tá totalmente enfeitiçado, assim. E aí aqui tá falando assim, com uma densa rede de conotações sexuais que Goethe procurou plasmar mediante uma plenitude orgiástica de sons e ritmos cambiantes, mesclados com uma profusão caótica de imagens e temas. E, Malu, eu não sei se quando eu li isso aqui, aqui essa introdução no livro do Fausto aqui, que eu achei que talvez o Man, mas isso pode ser coisa só da minha cabeça, eu não li em nenhum lugar e gostaria até de saber se existe alguma coisa. Ele quis, talvez com o francês, mudar um pouco esse ritmo e trazer essas coisas, que está aqui, que o Goethe fez aqui no Fausto, trazer isso aí para o capítulo dele. Sim. No diálogo entre os dois ali. Então, eu não sei se faz parte isso ou não, mas assim, no original tem essas mesmas partes em francês, né? Sim. Só que eu também não tenho notas nenhuma aqui, então eu teria que ter a gente teria que saber disso de alguém que realmente estuda a Montanha Mágica e sabe especificamente por que disso, né? Eu acho que sim, acho que ele quis fazer um pouco disso, né? E eu acho que também tem a questão assim, a França era bem da época mesmo, né? Que a França, a gente vê isso muito nos romances do Tolstói, né? Uhum. Que o russo falava os russos ricos, né? Como era o caso dela, né? Uhum. Ela estava até tinha a mesa até dos menos ricos, menos, sei lá, menos nobres. E ela estava na outra, eles falavam muito francês, né? Uhum. Eles se comunicavam entre eles em francês. Sim. E francês realmente era o inglês da época. Mas acho que também tem isso, tem o fato de que, isso é uma impressão minha, que eu acho que francês é a linguagem do amor. Mas eu acho que essas duas coisas, assim, fora a linguagem do amor, que é uma coisa das vozes da minha cabeça, eu acho que essas duas coisas aí, a questão que tu falaste, essa questão de que na época o francês era o inglês, era a língua que encontravam a língua universal, né? Como o amor, né, gente? O amor é a linguagem universal. Sim. Então não te preocupa se tu se apaixonar por um japonês ou por um russo. Vocês vão chegar na linguagem universal, que é o amor. Mas eu fiquei com a questão do francês, até porque tem uma parte que eles estão conversando e, vamos falar a verdade aqui, né, Malu? O Hans, ele fala tudo que ele quis ali em francês, tudo, né? Tudo que ele estava a fim de falar, ele falou em francês. Exatamente. E ele fala em uma das partes que ou o narrador, acho que nos interrompe e vem contar pra gente que quando ele estava falando em francês, a fala dele era muito devagar. Não fala isso? Sim. Um certo momento. E eu adoro essas intervenções assim do narrador para dar falar alguma coisa assim. Daí por isso que eu fiquei que eu achei que talvez o francês aqui fosse para dar uma melodia, um ritmo diferente. E até por ele falar até mais devagar. E aí, quando eu li essa introdução sobre a noite de Walpurgis aqui no Fausto mesmo do Goethe, eu achei que
o Man poderia estar usando aí do francês com pra criar esse ambiente, para criar esse ambiente de sonho. Isso, de sonho e de melodia, assim, que ele fala de meio caótico, assim, de imagens, temas e sons e ritmos, né? Sim, e gente, isso traz uma referência bem importante aí que a Tati falou, porque é muito disso, da magia daquilo, da sexualidade, etc e tal, sensualidade, etc. Isso no próprio o Goethe, aqui no Fausto 1, né? Uhum. Ele tem uma cena, que é a Noite de Walpurgis, e aí depois tem a outra cena que é Sonho da Noite de Walpurgis, ou As Bodas de Ouro de Oberon e Titânia. Não sei se vocês lembram de Sonhos de uma Noite de Verão. Que é exatamente isso, eles trazem esse clima de fantasia, de sonho fantasia, tem bastante namoro e tal. E no final, será que foi tudo um sonho? Ou será que foi o que aconteceu mesmo? Porque lembra que uma hora eles meio que desmaiam no Sonho de uma Noite de Verão? Sim. E aí toda aquela... E nesse capítulo, que é considerado um intermezzo aqui, tem o Puck, tem Ariel, tem Oberon. Por isso tem que ler Fausto, galera, leiam Fausto. Pelo menos leiam Fausto 1. O Fausto 2 é mais chatinho, mais maluco, mas... O Fausto 1 é o Fausto que deu origem a tudo que a gente conhece, ao balé, a ópera, porque o Fausto 2 é impossível de ser filmado, é aquelas coisas assim que é tipo o livro do McCarthy, assim, não deve ser fácil de fazer aquele Meridiano de Sangue no cinema. É o que acontece com o Fausto 2, mas Fausto 1 não, Fausto 1 a gente conhece a história, e é bom assim, porque sempre é que nem Shakespeare, né, a gente conhece a história, mas quando a gente lê a peça, é diferente. E o Fausto é a mesma coisa, tu vai ler, tu vai estar familiarizado com essa história, mas é diferente. Então ele traz bem isso, assim. Então a Noite de Walpurgis também como uma coisa de sonhos e justamente é quando o Mefistófeles quer trazer o Fausto tá chateado e ele quer trazer ele de volta pra asa dele, pra asa do diabo. Então ele traz ele para essas coisas, para essas tentações, para essa magia. E é uma coisa que é legal porque ele mistura com o carnaval, porque o carnaval também tem isso, né? De ser uma noite que a gente realiza as nossas vontades, depois era carnaval, a gente fez lá e tá, né? Sim. Eu acho que e essa coisa assim da sensualidade da noite, cada um realizando as suas fantasias, né? Sim. Fossem elas qual fosse, também me remeteu muito o capítulo, eu não sei, é o Circe, o do prostíbulo no James Joyce. Que ele cria aquele ambiente, a gente vai sentindo aquele ambiente. Aqui foi muito parecido, ele vai criando. E o francês, como a Tati falou, traz a sonoridade e a gente vai cada vez mais entrando naquele sonho, né? Sim. Sonho, fantasia, tudo misturado. Tudo junto, misturado. Mas eu achei muito interessante, assim, de todas as partes que a gente leu agora, de todas as referências que o livro traz, assim, essa aqui eu achei a mais interessante, assim, né, por enquanto. Então, gostei muito de chegar aqui nessa parte. E o Hans, a gente vai falar o que ele se declarou, ele falou para Cláudia que ele perguntou e ele vai perguntar se ela sabia que ele tinha consulta, né? Aquele dia, por isso que ela foi atrás lá dele. Ele tá se achando também, né? Tá se achando. Ele se declara, ele fala que, né? E ele pergunta e o que acontece, Malu? Ele fica de coração partido porque ela fala que ela vai embora, né? Ela tá dizendo que ela vai embora. E uma coisa... Daí outra... a gente vai ter que fazer um outro vídeo também. Porque aí ela traz uma discussão que é política tão legal dos alemães e dos franceses. Porque ele diz que os franceses amam mais a liberdade do que a ordem. E eles amam mais a ordem que a liberdade. O que é... E o que é a democracia? A manutenção da ordem ou da liberdade, né? É uma coisa assim que eles falam. Tem que isso aqui tem que ler de novo mesmo. E ela eu acho que vale. E ela fala que ela preza muito a liberdade dela, não é? No final, quando ela tá falando.
Que ela e vai aí embora. ela rebata o texto dizendo que ela é viciada em liberdade. Aí ele pergunta, tá, mas como é que tu conseguiu? Então tem um senhor xoxô, Sim. e como é que tu conseguiu essa liberdade? A doença me deu a liberdade. Exatamente. Porque pro marido, ela pode dizer que foi pra lá por causa da doença. Então ela fica lá peregrinando de um ao outro sanatório ou indo às vezes pra planície, porque ela tem essa doença, então ela pode se justifica para estar longe do marido, né? Sim, exatamente. E isso fica, o Hans fica muito intrigado com isso, né, Malu? Muito. Muito, muito. Ninguém até hoje é difícil, né, uma mulher ter liberdade, assim, as pessoas se acostumarem com uma mulher ter liberdade, né? Sim. Uma mulher livre, incomoda. Você imagina naquela época. Sim. Eu achei interessante no começo, quando ele vai abordá-la e ele fala, você tem um vestido novo, né? Aí ela vira e fala para ele, você conhece os meus vestidos? Sim, todos. Ele falou, sim, conheço, né? Esse aí é novo. Ela falou, pior... Olha, ele entregou tudo. Nosso amigo Hans, que não conseguia nem olhar para a cara dela lá naquela salinha lá de espera, nessa noite de carnaval ele se revelou ali. E ela chama ele de Príncipe Carnaval, como quem dissesse, é só essa noite, meu amor, amanhã eu vou embora, tchau. Então, Malu, e agora? A gente termina, né, com ela emprestando uma pequena lapiseira para ele, e ela fala que ela vai embora na manhã seguinte, e ela termina, a última frase é ela falando para ele não esquecer de devolver a lapiseira para ela, né? Exato. Será que quando for devolver a lapiseira vai acontecer alguma coisa? Então, aí eu fiquei pensando, será que ela vai embora? Agora eu fiquei curiosa, por isso que eu vou ter que começar a ler logo, Malu. Será que essa noite ainda ele vai devolver a lapiseira ou ele vai esperar quando ela voltar para o sanatório? Ou será que é isso? É um recado para... Porque ela diz uma hora, mas quando eu voltar aqui tu já não vai estar mais, né? Então... Aí eu não sei. Então te liga, Hans, vai lá devolver logo essa lapiseira. Aí eu fiquei curiosa, eu já queria começar a ler, mas eu falei, não posso. Pega um daqueles baldes com champanhe, 2 copos e vai atrás dela. Devolver a lapiseira, fica a dica. Será, Malu? Vamos ver, né? Me deu vontade de ler já. Mas acho que ele é muito inocentão, assim. Se fosse um velho malandro, ia... Já tava lá, já. Mas ele é um jovem, tranquilão. Sim. Ele é muito bem, né? Ele é. O Hans tem isso que cativa a gente, né? Ele é muito do bem. Sim. Então, essa foi então, nossa meta de hoje, minha gente, foi uma revelação. Tivemos as pessoas revelando suas fantasias, né? Isso é legal, a Malu já falou. Cada um ali colocou uma fantasia do jeito que talvez gostaria de representar, de ser, ao menos na noite de carnaval. E o Hans igualmente fez isso, né, Malu? Acho que toda aquela contenção que ele tem, assim, de ser tímido, de ser todo... e outra coisa que ele faz, ele repete muito, e isso ela até pergunta, e isso que eu acho que tem que falar. Ele é muito formal, lembra da toda a formalidade dele de usar chapéu, porque ele achava que era um absurdo não usar chapéu, cumprimentar as pessoas, tudo, e desde o primeiro momento que ele vai conversar com ela, ele trata ela por você, por tu, né, e não não no formal. Não, senhora. Não, senhora. E nisso aí, ele já abriu toda aquela formalidade que ele tinha, ele derrubou, né? Então, aquela barreira lá que ele mesmo colocava a ele e a todas as outras pessoas, ele foi a primeira coisa que ele tirou ali. Ele tá conquistando, ela já tá sabendo, sem saber, já tá fazendo conquistas pra ele já tá perdendo um pouco, o amor transforma, né? Um pouco da chatice. Da chatice do alemão, assim, de ser formal demais, ser regras demais, assim. Gente, e olha só, pra quem nos acompanha, já é a 3ª festa de arromba das que eu me lembro que a gente traz vocês. Primeiro Sonho de uma Noite de Verão, depois em Ulisses. Isso. Esse ano já é a 2ª. Tá vendo só? E cheia de sonhos assim, deve ter mais ilusões que a gente... aí, né, Malu? São umas festas fortes, não são festinhas assim, são festas fortes. Vamos descobrir o que tinha naquele poncho também. Vamos.
Eu acho que aquele post tinha alguma coisa, viu, Malu? Porque todo mundo. Bom, mas todo mundo depois foi embora, né? Lembrando que só sobraram os dois ali na sala, no momento dessa conversa mais. Mais íntima, né? Que eles tiveram. amorosa, íntima. Sim. Íntima em todos os aspectos. Exatamente. Então tá, gente. Vamos seguir semana que vem. A gente conversa sobre a próxima meta, que é já começando a parte 6. 6. Gente, o tempo passa muito rápido. A gente já está na parte 6. E a gente pode continuar com todas essas conversas e todos os materiais que a gente tiver, ou vocês também, por favor, sempre compartilhem com a gente, porque a gente também busca, né, Malu, sempre saber mais, e nem sempre a gente tem todas as referências. A gente gosta muito da participação e tudo que a gente consegue conversar com vocês é interessante. A gente gosta muito. E essa meta foi um ponto foi o nosso ponto bem central, né? Foi como é que a gente diz, o ápice ali, porque Sim. A gente dividiu em 19 partes, essa era a parte 10 ali, bem o limite, que agora a gente vai para a parte final. Ó, quem falou que depois da página 200 ficava meio chato, agora não tem o que falar, porque a festa do carnaval não foi nada chata, né, Malu? Foi uma festona, foi bastante emoção, foi muitas emoções. Sim. Vamos lá, na próxima meta começa com transformações, então temos que esperar mudanças. Veremos. Vou correndo lá ler, tá, Malu? Certo. Tá bom? Beijão, até semana que vem. Até, tchau.